Bom dia, graça e paz. Iniciamos hoje o nosso 26º dia do propósito de leitura bíblica. E programado para hoje nós temos Gênesis 34, Salmos 26 e Mateus 16. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional que se encontra no capítulo 16 de Mateus. Gostaria de ler alguns versículos. O verso 15 diz: Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Essa passagem ela é muito interessante e nós temos aqui como protagonista Pedro, um discípulo muito relevante, pois ele se destacava por sua postura, por sua personalidade. Ele era sanguíneo e ele, em todo momento nos evangelhos, nós vemos Pedro se destacando com suas perguntas, questionamentos, com sua postura, sua coragem, né? Nós conhecemos uma passagem muito conhecida no devocional dessa semana mesmo, falamos a respeito de quando ele andou sobre as águas e por algum momento ele olhou para as circunstâncias, para as ondas e começou a afogar. Muitas pessoas consideram o fato dele ter tirado os olhos de Jesus, mas esquecem que ele andou sobre as águas. Ele era ousado, ele era corajoso. E nessa passagem especial ele se destaca em dois momentos. O primeiro, quando Jesus perguntava para os seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus o parabenizou. E Jesus ficou feliz e ainda na frente de todos os outros discípulos honrou ele, dizendo: Pedro, não foi nem carne nem sangue, mas o meu Pai que te revelou. Né? E eu imagino Pedro deve ter ficado emocionado naquele momento, né? Por ter sido honrado, por ter sido usado por Deus para dizer quem era Jesus Cristo. Interessante que minutos depois, no mesmo contexto, talvez cheio de emoção, ele tenta, talvez ansioso ou por ter sido usado por Deus, talvez ele achasse que ainda cheio de autoridade, cheio de unção, ele poderia, né, dar o parecer dele quando Jesus disse o que teria que passar, pelo que passaria. E interessante que na mesma hora Jesus o repreendeu, dizendo que ele estava sendo boca de Satanás. Como uma pessoa é boca de Deus e minutos depois ele é boca de Satanás? Trazendo para a nossa realidade, trazendo para uma aplicação pessoal, nós podemos analisar os dois pontos de vista. O primeiro, nos colocando no lugar de Pedro. Porque todos nós, imagina Pedro, um homem cheio de Deus, andava com Jesus, se destacou, foi quem foi, a igreja surgiu a partir dele, mas ele, por um descuido, melhor assim dizendo, ele, pouco depois de ter sido usado por Deus, ele se deixou ser usado por Satanás. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso precisamos vigiar,
precisamos estar em sintonia constante com o Senhor e não falar no momento de empolgação, pela emoção, né? Principalmente se aquilo estiver em discordância com o propósito de Deus, pois podemos ser repreendidos. E num outro ponto de vista é quando recebemos esses tipos de palavras. Às vezes algumas pessoas nos lançam algumas palavras que muitas das vezes nos machucam. Mas precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue e não podemos levar essas palavras que nos machucam para o lado pessoal, pois qualquer um, até mesmo nós, podemos no momento de fragilidade, fraqueza ou mesmo de empolgação falar o que não devemos, ser boca de Satanás. Pedro não estava endemoniado, mas ele no momento de empolgação, ele falou o que não devia. E às vezes pessoas falam o que não devem e nos machucam. Que nós possamos filtrar o que nós escutamos, reter o que é bom e o que nos machuca, o que nos ofende, que a gente venha rejeitar, que entre por aqui, sai por aqui, não levar para o lado pessoal. Não guardar mágoa de pessoas que por um momento de fraqueza foram usadas por Satanás até mesmo para nos machucar, para nos ofender. De repente, nem foi essa a intenção dessas pessoas, mas Satanás, ele, na intenção de nos matar, roubar, nos destruir, tirar a nossa alegria, ele usa pessoas. Mas que possamos entender que a nossa luta é no mundo espiritual. Possamos reter o que é bom e rejeitar o que não presta. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar. E mais uma vez eu peço que Ele coloque um guarda na nossa boca. E que possamos ser luz. E que possamos ser guardados pelo Senhor para que não venhamos guardar rancor em nosso coração. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um final de semana debaixo da graça e da proteção dEle, em nome de Jesus.